Quem está aqui, abra aí a sua Bíblia. Gênesis capítulo 12, versos de número 1 ao 3. Nos diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Abra agora a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4. Capítulo 4. Nós vamos ler os versos 34 e 35. Quem encontrou, diga amém. Nos diz assim: Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Peça para o Senhor falar com você, no nome de Jesus. Pai, a tua palavra foi lida, e eu sei que esta palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, e ela tem um propósito muito especial aqui hoje, Senhor. Eu sei que a tua filha, o teu filho que está aqui, está pelo propósito e pela vontade do Senhor em suas vidas. Espírito Santo, tenha toda a liberdade para agir e operar neste lugar. Eu peço a Ti, Senhor, fala conosco de uma forma muito especial. Fala conosco conforme o desejo do Teu coração, Pai. Esta igreja existe para a Tua honra. Esta igreja existe para a Tua glória. Cumpre, Senhor, a Tua vontade aqui. Cumpre, Senhor, o Teu propósito aqui. Fale com todos, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós assim oramos e cremos. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos? O tema de hoje é estágios na caminhada com Deus. Você pode repetir isso? Estágios na caminhada com Deus. Quantos aqui já estão andando com Deus? Já estão caminhando com Deus? Amém. Uma coisa que você irá perceber, se ainda não percebeu, é que você vai viver estágios de crescimento, desenvolvimento e conhecimento de Deus. E principalmente do propósito e da missão que Ele tem para você. Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que quando se trata de propósito, ninguém escolhe o seu propósito. Nenhum ser humano define o seu propósito. Quando se trata de propósito de vida, o Criador, que é o nosso Senhor, define o nosso propósito, e a nossa parte no processo é descobrir, é compreender,
E uma vez que eu descubro o meu propósito dado por Deus, eu defino então a medida da minha obediência. Eu defino o quanto eu vou me, de fato, conectar com aquilo que Deus revelou, que é o propósito da minha existência, que é o propósito da minha vida. Amém? Então o Criador define o meu propósito. E eu, enquanto criatura, descubro. E ao descobrir, eu defino o nível da minha obediência, eu defino o nível que de fato eu irei corresponder àquilo que é uma expectativa de Deus para a minha vida. Amém? E o texto que nós lemos aqui hoje nos fala de Abrão e também nos fala de Jesus. Nós temos aqui duas pessoas fantásticas e esses textos eles se conectam de certa forma e nos mostram o início e o fim de uma promessa bíblica, de uma profecia bíblica. Quando Deus chama Abrão, Ele fala para ele: olha, Abrão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Deus diz: olha, dentro de você habita um povo, dentro de você habita uma nação. Você será pai de muita gente, vai nascer muita gente bonita a partir de você, Abrão. E sê tu uma bênção, porque através de você e da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha que interessante, irmãos. Lá atrás Deus está falando com Abrão, ao chamá-lo. Ele traz a Abrão clareza. Ele traz a Abrão descoberta. Ele traz a Abrão sentido. Ele diz: olha, eu tenho algo para fazer em você e também para fazer através de você. E aí começa então um estágio nessa caminhada com Deus. E a primeira fase desse estágio é uma ruptura. Quando Deus chama Abrão, Ele o convida a romper com uma estrutura que ele estava vivendo até então. Deus diz: Abrão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Aqui tem uma coisa muito poderosa, irmãos. Toda vez que Deus começa a revelar o seu propósito a mim, a você e a qualquer pessoa, esse propósito vai promover uma ruptura na nossa forma de viver. Vai promover uma ruptura com padrões antigos. Uma coisa interessante é que Abrão ainda morava numa aldeia semítica, junto com seu pai, junto com sua família. E naquele ambiente se praticava o politeísmo, ou seja, a idolatria, a crença em muitos deuses. E aí Deus está falando agora com Abrão: olha, eu tenho algo para fazer em você e através de você. Só que o primeiro estágio nesse processo é que você vai ter que romper com essa estrutura idólatra. Você vai ter que romper com essa estrutura politeísta. Você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu vou ser o teu Deus, eu vou falar com você, você comigo, eu vou guiar você a partir daqui. Então, começa com uma ruptura. E aqui tem uma coisa muito linda, irmãos. Tem muita gente que ama o reino de Deus, que ama a palavra de Deus, que ama a igreja de Deus. São amigos da igreja. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que não tem como adicionar Cristo sem subtrair aquilo que não tem mais coerência com a vida dele em nós. Sem subtrair aquilo que não é mais compatível com a verdade dele em nós. Então, se você quer de fato andar com Deus, ter uma vida com Deus, essa vida, essa caminhada, no seu primeiro estágio, vai haver um convite a uma ruptura. Quem está entendendo isso? Quem aqui já rompeu com algo que não era mais congruente com aquilo que você vivia
com aquilo que você passou a conhecer de Deus. Irmãos, quando Deus entra em cena, quando Jesus entra em cena, quando de fato nós temos um encontro com Ele, algo muda, algo se transforma. Nós deixamos algumas coisas e assumimos outras. Então esse é um primeiro passo dentro de um estágio de andar e de caminhar com Deus. Amém? Sempre que Deus nos chamar, sempre que Deus vir ao nosso encontro, Ele vai fazer algo em mim, Ele vai fazer algo através de mim, só que antes disso acontecer, Ele vai promover uma ruptura. Amém? E essa ruptura é com aquilo que simplesmente não é mais congruente com os princípios e valores daquilo que é o propósito eterno de Deus para mim e para você. Amém? Mas em segundo lugar, Deus diz assim: sê tu uma bênção. Repita isso: andar com Deus é assumir uma filosofia de vida de ser uma bênção. Você já é uma bênção? Quando Deus diz para Abraão: olha, você vai sair da sua terra, da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda, mas eu quero que você viva algo, eu quero que você seja, simplesmente seja, e seja uma bênção. Quando que eu sou bênção? Quando que eu tenho convicção que eu estou sendo essa bênção? Quando de fato eu estou conectado com o abençoador. Quando de fato eu tenho relacionamento com o abençoador. Quando de fato a vida do abençoador pode me tocar e pode agir através de mim. Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos: não há nada que a gente possa fazer enquanto propósito de vida, se Deus não estiver em nós e agindo através de nós. Quando Deus me chamar, quando Deus te chamar, quando Deus nos chamar, você pode ter certeza, Ele vai promover uma ruptura, seja com o pecado, seja com relacionamentos, seja com estruturas, seja com ideologias, seja com coisas mais diversas, que não são mais congruentes com a palavra. Só que após isso Ele vai dizer: eu estou te chamando para ser uma bênção. Você vai ser uma bênção como filho e filha. Você vai ser uma bênção como esposo e esposa. Você vai ser uma bênção como um líder. Você vai ser bênção por onde quer que você passar. Onde você estiver, as pessoas não vão ter dúvida que ali está passando alguém que é abençoado, alguém que carrega a bênção de Deus. Então, nesse estágio de andar com Deus, de caminhar com Deus, você vai romper com aquilo que não provém dEle, mas você também vai assumir uma novidade de vida. Você vai se despojar do velho homem, das coisas próprias do velho homem, e você vai assumir a sua identidade em Deus. Você vai assumir quem você verdadeiramente é no Senhor. E quando eu assumo isso, eu começo de fato ser, e ser uma bênção. E Deus fala para ele: olha, dentro de você tem uma semente, dentro de você tem um povo. Deus está falando: Abraão, você é o nascedouro de um rio de águas abundantes. Abraão, dentro de você habita muita gente bonita. Muita gente bonita passará a existir a partir de você. Você será pai de muita gente bonita. E aqui, irmãos, o segredo: tanto eu como você carregamos algo. Você é uma semente poderosa que nasceu no coração de Deus. E a pergunta que você não pode deixar de responder nessa caminhada com Deus, nesses estágios de uma caminhada com Ele, é o que cabe dentro dessa semente que sou eu. O que cabe dentro dessa semente que é você. Porque uma coisa é fato: você hoje existe para a glória de Deus. E você nas mãos de Deus é uma semente poderosa, que Ele quer lançar em um solo,
para que você cresça, para que você dê frutos, para que você cumpra a razão e o propósito da sua existência. Mas a pergunta que tanto eu como você não podemos deixar de fazer é: o que cabe dentro de mim, sendo eu uma semente? Você já parou para pensar que uma sementinha de milho, cabe algo poderoso dentro dela? Essa sementinha, se você planta, o que acontece? Nasce uma planta poderosa, capaz de gerar ali 1 ou 2 espigas. E quantas outras sementes? Uma única semente carrega dentro de si um poder multiplicador, um poder de transformar, um poder de realmente multiplicar. E eu pergunto: o que Deus quer multiplicar a partir de você? O que Deus quer fazer a partir de você? Porque quando Ele diz seja uma bênção, Ele está dizendo simplesmente viva o que você nasceu para ser. Faça o que você nasceu para fazer. E nesse estágio de uma caminhada com Deus precisa ocorrer essa segunda ação. Mas que vai demandar o quê? Fé e obediência. Deus vai te chamar a romper com uma estrutura que talvez não seja mais congruente com aquilo que Ele tem para você, com aquilo que Ele sonhou com você. Ele vai trazer para você uma novidade de vida. Ele vai trazer para você um convite a ser verdadeiramente uma bênção. E ser essa bênção é saber realmente para que você nasceu e viver isso. Só que mais do que isso, Ele vai te chamar para uma caminhada de fé e obediência. Porque Ele diz bem assim: é no processo que você vai conhecer o destino. Sai dessa terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Tem muita gente que para ir para uma direção precisa saber 100% aonde vai chegar. Só que com Deus não é assim, gente. É no processo que vai sendo revelado passo a passo do que eu vou viver em Deus e para a glória de Deus. E aí por que é assim? Porque você não pode antecipar ambientes proféticos que você ainda não foi preparado para eles. Tem pessoas que às vezes têm assim um deslumbre daquilo que Deus vai fazer em suas vidas e mergulha de qualquer jeito naquilo. Não se sustenta, porque não foi preparado para viver aquilo ainda. Ainda era neófito na fé. E é por isso que no processo eu preciso desenvolver obediência e fé. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Mas como assim eu vou sair no escuro? Não, não é no escuro. Você vai romper com uma estrutura, ouvindo a voz de Deus. E você vai para uma direção, confiando na voz de Deus. Isso significa fé e confiança no caráter de Deus. Fé e confiança na palavra de Deus. E aqui, irmãos, está talvez uma das partes mais importantes nesse estágio de uma caminhada com Ele, que é entender que a fé não é para ajudar a Deus, a fé é para agradar a Deus. Repita isso: a minha fé não é para ajudar a Deus, a minha fé é para agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, o verso 6. É impossível agradar a Deus sem fé. E aí o que eu preciso entender, irmãos? Como que a fé aparece nessa jornada com Deus, nessa caminhada com Deus? Deus disse para Abraão: vai nascer muita gente bonita a partir de você. Você será pai de muita gente. Deus dá para ele uma visão. E a visão que Ele dá para Abraão é muito maior do que ele pode imaginar. É muito maior do que ele pode conceber em sua mente.
Ele está dizendo que a partir dele, todas as famílias da terra serão abençoadas. A visão é poderosa, é grandiosa. Essa visão se cumpre na vinda de Jesus, onde realmente ele, sendo também descendência de Abraão, de Isaac, Jacó, todas as famílias da terra são abençoadas. E é aqui que chega num estágio muito importante, que é um misto de fé e obediência. João capítulo 4, abre aí mais uma vez, por favor. O que começou lá em Abraão, se completa em Jesus. E agora Jesus, ele já entendeu a semente que ele é. Ele já entendeu o propósito que existe na vida dele. Ele já entendeu o estágio que ele está vivendo daquilo que Deus designou para ele. E aí olha o que ele diz. Capítulo 4, verso 34. Disse Jesus: minha comida é o quê? É fazer a vontade daquele que me enviou. E o que mais? E concluir a sua obra. Preste atenção. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita. Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Olha o que está acontecendo aqui, irmãos. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade de Deus e concluir a sua obra. O que é a sua comida e a sua bebida hoje? Em que estágio da caminhada com Deus você se encontra hoje? Deus já te chamou a romper com algo, a promover uma ruptura com aquilo que não é mais congruente com a sua identidade de filho de Deus. Deus já te chamou a ser uma bênção, a de fato assumir o que realmente você é nele, tomar posse do que realmente você é nele. Ele já falou com você que você é uma semente poderosa e que em você e através de você Ele vai fazer coisas lindas e poderosas. Então agora chegou a hora de realmente viver a parte mais importante desse estágio de uma caminhada com Deus, que é o quê? Ser movido pela visão que Deus tem para a minha vida. Ser movido pela visão que Deus tem para mim enquanto servo e serva dele. É me mover com base no que Ele está me mostrando. Jesus diz: olha gente, vocês estão vendo como que é a minha vida. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai e completar a sua obra. Ele olha para os seus discípulos, ele diz: abram os olhos e vejam. Vejam o quê? Os campos estão brancos e prontos para colheita. Estão prontos. Será que o que Jesus estava falando com os seus discípulos tem algo a ver comigo e com você? Basta você responder. A obra que Jesus estava completando já terminou? Os campos que estavam para ser colheitos, será que já foram todos colheitos? O que vocês acham? Sim ou não? Não. E aqui é onde eu preciso entender. Se eu estou andando com Deus, se eu estou caminhando com Deus, eu vou ter um estágio básico, que eu vou estar lá pequenininho na fé, e Ele vai dizer: filha, vira as costas para essas coisas, que isso não faz mais sentido para você.
E aí você vem para um outro estágio. E nesse outro estágio Ele vai dizer: filho, filha, agora seja uma bênção. Seja quem você realmente nasceu para ser. Assuma a identidade que você tem em mim. E aí você vem para mais um estágio. E Ele diz: agora que você sabe quem você é, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Vai, ouça a minha voz e vai. Extraia de dentro de você uma postura de fé e obediência. Confia na minha voz, confia no meu caráter. Mas filho, agora que tem fé e obediência, agora que tem fé e obediência, veja os campos que estão brancos. Vejam as vidas que estão precisando do que você carrega. É hora de ir ao encontro delas. É hora de ir ao encontro de cada uma delas. Essa é a visão que eu tenho para você. Vai. Gente, Deus não nos salvou para ficar assistindo culto num domingo. Deus não nos salvou para viver uma vida meramente religiosa. Porque a salvação não é o fim para mim nem para você. A salvação é um meio. Por que Ele me salvou? Por que Ele te salvou? Para nos devolver a uma comunhão e relacionamento com Deus. A obra da salvação nos leva de volta para Deus. E nós passamos agora a ter um relacionamento com Deus. Quem já tem um relacionamento com Deus? Amém. Só que um relacionamento com Deus também não é um fim. Porque se eu estava perdido e fui salvo, e Ele me liga novamente com Deus, ao me ligar com Deus, esse relacionamento não é o fim também. Porque eu me relaciono com Deus para não ter nenhuma dúvida de que com Ele eu sou co-criador de uma nova história nesse mundo. Eu sou co-criador de uma nova realidade nesse mundo. Eu estava perdido, estava nas trevas, e Ele me salvou. Ele me trouxe para a sua luz, Ele me trouxe para a sua comunhão. Mas agora em sua comunhão Ele vai dizer: filho, filha, abra os olhos. Os campos estão brancos e prontos para colheita. E aí, irmãos, quem recebe a graça de ver, também recebe a missão, complete a frase, de servir. Se eu posso ver, eu também posso servir. E aí, é aqui que confesso para vocês que eu estou meio perturbado desde terça-feira no treinamento de líderes que nós fizemos. Deus me constrangeu com uma palavra. Por quê? Nós fizemos a seguinte ilustração. Se um laboratório já tivesse a vacina contra o coronavírus, mas estivesse escondendo essa vacina, estivesse ocultando essa vacina, mesmo sabendo que tem gente morrendo, que milhares de pessoas estão sendo de fato impactadas de forma cruel por esse vírus, mas esse laboratório, mesmo tendo a vacina, o esconde. E nós pensamos, que nome você daria a esse laboratório? Que tem a vacina e esconde. E saíram muitos nomes: criminoso, egoísta, e muitos outros que eram tão pesados que eu não vou mencionar. Mas, gente, nós temos uma vacina
que é muito mais poderosa do que esta que vai surgir para tratar o coronavírus. Nós temos a vacina contra o poder do pecado. Nós sabemos que o pecado separa o homem de si mesmo, separa o homem de seu semelhante, mas principalmente separa o homem de Deus. E até que essa pessoa receba o perdão através da obra de Cristo em sua vida, ela está condenada. E aí eu pergunto: a pobreza é algo ruim? Sim ou não? É. A doença é algo ruim? Sim ou não? É. A morte é algo ruim? Sim ou não? É. Mas nenhuma dessas coisas é pior do que o pecado. Sabe por quê? Pobreza separa o homem ou a mulher de Deus? Não. A doença separa o homem ou a mulher de Deus? Não. A morte separa o homem ou a mulher de Deus? Não. Mas o pecado separa. O pecado separa. O pecado, segundo a palavra de Deus, ele gera morte física, morte espiritual e morte eterna. E não há outra solução a não ser o sacrifício de Jesus na cruz. Não há outra solução a não ser o arrependimento. Não há salvação para quem não crê. E como crerão se não há quem pregue? Não há salvação para quem não buscar ao Senhor, mas como buscarão aquele de quem nada ouviram? E aí que está a grande questão que nós precisamos entender hoje, irmãos. Deus nos chamou para uma caminhada com Ele, e nessa caminhada há estágios para serem vivenciados, e nesses estágios teve aquele momento que você rompeu com uma estrutura que não era mais condizente com a nova vida. Ótimo! Mas a vida segue, tem uma nova fase para você viver, e nessa nova fase, você precisa de fato viver quem você nasceu para ser. E você nasceu para ser uma bênção. E por que você tem que ser uma bênção? Porque quem chegar em você também será abençoado. Quem chegar em você vai saber que há esperança, vai saber que há cura, vai saber que há perdão, vai saber que há esperança, vai saber que há amor. Quem chegar em você vai chegar em Jesus. Quem chegar em você vai conhecer a Deus. Porque se você é uma bênção, é porque você é fruto do abençoador. E quem conhece a bênção, conhece o abençoador. E aí, se você já sabe que é uma bênção em Deus, Ele está te chamando para uma caminhada de fé e obediência. E essa caminhada de fé, mais uma vez, o seu serviço não é para ajudar a Deus. O que você vai fazer não é para ajudar a Deus, é para agradar. Pastor, por que você prega? É para ajudar a Deus? Não, eu prego para revelar o amor dEle. Pastor, por que você oferta? Por que você dizima? É para ajudar a Deus? Não, é para honrá-lo. Pastor, por que você tem ações de serviço no reino de Deus? É para ajudar Deus? Não, é simplesmente porque eu não me pertenço mais. Tudo que eu sou e faço deve ser apenas um reflexo da minha entrega ao meu Criador. E aí o que eu preciso entender hoje é, nessa caminhada com Deus, em que fase desses estágios eu estou? Hora de romper com algo que não é mais coerente com a nova vida nele?
hora de assumir essa nova identidade, saber tudo que eu sou em Deus, saber que nele eu sou mais que vencedor, saber que nele eu sou nova criatura, saber que nele todas as coisas se passaram e eis que tudo se fez novo, ser realmente abençoado e saber que quando Ele me tocou, Ele deixou algo poderoso em mim, que está em mim, é para mim, mas não é só para mim, é para passar através de mim. E aí com esta convicção saber que a partir de mim vai nascer muita gente bonita, e dar esse passo de fé e obediência, e ir seguindo a direção da voz dEle, porque Ele está dizendo, lá em Abraão, em você, todas as famílias da terra serão abençoadas, em você e em sua descendência, e essa descendência chegou em Jesus. Só que agora, quem que leva Jesus às pessoas? Quem que leva Jesus às famílias? Quem que neste mundo foi designado a essa missão? Jesus, Ele após a ressurreição, Ele vai até os seus discípulos e diz, todo o poder é me dado no céu e na terra, portanto agora ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Repita isso, eu fui chamado. Repita isso, eu tenho um chamado. Você crê nisso? Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. Mas a questão não é se você tem ou não um chamado. A questão é se o chamado já tem você. A questão é se você já entendeu. E se entendeu, é a resposta que você está dando hoje. Porque se você entendeu, vai chegar um momento que você vai dizer, Pai, a minha comida, a minha bebida, acima de qualquer coisa, é fazer a Tua vontade. Pai, eu vivo para completar a obra que me destes. A obra está inacabada. Jesus é o nosso exemplo, e Ele é o exemplo cuja vida encerra, e não há mais nada a ser feito. Tudo que Deus confiou a Ele, Ele completou. João 17, o verso 4 diz, Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Repita isso, Jesus é o meu modelo, cuja vida encerra, e não há mais nada a ser feito. O que Ele recebeu como propósito do Pai, Ele completou. E eu pergunto, você já sabe que tem um propósito do Pai na sua vida? Você já sabe que não está vivo por acaso? Hoje Ele te convida a andar com Ele. Hoje Ele te convida a viver com Ele. Mas acima de qualquer coisa, Ele te convida a experienciar uma vida de fé e obediência. E fé não para ajudar a Deus, fé para agradar a Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu faço e tudo que eu me envolvo no reino de Deus deve ser para agradar ao meu Senhor. Amém?